A EMEF Dona Júlia tem como objetivo estimular a leitura e levantar discussões sobre os temas. Assim, no primeiro bimestre, o 7º ano leu o livro O Mistério da Casa Verde, de Moacir Silar, e o 9º ano, O Alienista, de Machado de Assis. Com o intuito de estabelecer um diálogo entre esses dois livros, faremos agora um debate entre os alunos do 7º e do 9º ano. Também foram confeccionados cartazes e maquetes, além de um painel sobre as obras. Eu sou o Gabriel e passarei a apresentar este podcast. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo. Hoje vamos comentar em um podcast sobre os livros lidos em sala de aula com a nossa professora Maria de Lourdes, a nossa querida Lourdinha. Antes de tudo, vamos primeiramente apresentar os participantes: Olivia, Alicia, Camille, Miguel, Lucas, Maria Clara, Ana Carolina, Maria Luísa, Matheus e Maria. Agora todos sentados e acomodados em seus lugares, vamos dar início ao nosso debate. Bom, do que se tratava o livro O Alienista? O livro Alienista trata-se de uma história de um homem das ciências, um médico, cuja única e sincera vocação é a prática científica. Qual o nome da cidade onde se passa a história? A história se passa na cidade de Itaguaí. O que de diferente havia nesta cidade? Havia uma casa, a Casa Verde, que no passado era usada como um hospício. Onde Simão Bacamarte se formou em medicina? Ele se formou em Coimbra, Portugal. E por que Simão se mudou para Itaguaí? Ele se mudou para Itaguaí por tratar-se de um lugar no Brasil onde ainda não havia nenhuma autoridade na área da patologia cerebral. Quem eram os 4 amigos que estavam sempre juntos? Léo, Arthurzinho, Pedro Bola e André. E o que queria este grupo de amigos? Eles procuravam um lugar para se divertir, ouvir música, dançar, sem incomodar ninguém. Quais os principais personagens do conto O Alienista? Simão Bacamarte, protagonista, Dona Evarista, sua esposa, Crispim Soares, o boticário, Lopes, o padre, Porfírio e João Pino, o barbeiro, e Sebastião, o vereador. Simão Bacamarte se casa com Dona Evarista. O que ele realmente esperava deste casamento? Ele queria ter filhos com ela, fortes, saudáveis e bonitos. Agora, qual o nome da professora que o grupo pede ajuda para ter informações sobre a Casa Verde? O nome da professora é Elizabeth. Quem construiu a tal Casa Verde no passado? A Casa Verde foi construída por Simão Bacamarte, o alienista. Como foi a criação desta casa? O Dr. Bacamarte resolveu se dedicar aos seus estudos da psiquiatria e construiu a Casa Verde para abrigar todos os loucos da cidade. Quem era considerado louco por Simão? Ele generalizou a loucura, ela estava em todos os lugares e era entendida como uma expressão da natureza. Quem é o líder do grupo de amigos que foram até a tal Casa Verde? O líder do grupo é Arthurzinho. Simão Bacamarte se recolhe à Casa Verde, mas por quê? Porque ele reunia em si próprio indícios da loucura. Jorge, o morador do casarão, era pai de quem? E por que passou a viver naquele local? Ele era pai de Lúcia. Passou a morar no casarão porque era bisneto de Simão Bacamarte, que construiu a Casa Verde para abrigar loucos. Jorge queria saber como era a verdadeira história da Casa Verde. Qual era o nome completo do autor do conto O Alienista? Joaquim Maria Machado de Assis. E qual o nome do romance, de Machado de Assis, que foi citado no livro O Mistério da Casa Verde? O alienista.
Para que era usado a casa no século XIX? Ela era usada para internar as pessoas que Simão Bacamarte achavam loucas. No grupo de colegas havia um nerd. Quem era? Léo. Entre os colegas havia um que tinha mais medo do casarão. Quem era ele? Era Pedro Bola. Ele morria de medo do casarão. Qual era o mistério da Casa Verde? Jorge era um mistério, um morador da cidade que acreditava ser o próprio alienista, que era o seu bisavô. Ele acreditava viver em outra época e resolveu viver a vida do alienista na Casa Verde. O conto, O Alienista, apresenta uma crítica. Qual é ela? Critica as questões morais de uma época, também critica o governo pela falta de conhecimento e ajuda aos médicos. Qual a mensagem que vocês retiraram deste livro? Entre ser normal ou ser louco há uma pequena linha. Podemos deitar são e levantar louco, ou vice-versa. Bom, após comentarmos sobre, vamos encerrar agora o nosso podcast. Esperamos que você que está assistindo tenha gostado. E bom, acho que nos vemos numa próxima, certo?